Andrea Nunes, na linha da frente do Grupo Constante, há quase 5 anos. Mulher e mãe de 2 filhos, gera o tempo da melhor maneira que sabe. Nunca descuida a sua imagem e os amigos estão sempre presentes. Há quem diga, eu digo, que tem o dom de receber e não lhe escapa um único detalhe. Está correta esta introdução, Andrea? Parece que sim, não é? Dizem. Olá, Andrea, bem-vinda. Obrigada por teres Obrigada. aceito este nosso convite. Obrigada eu é que agradeço. Nós nem te explicámos bem nada. Portanto, Portanto, estás estou completamente às absolutamente- cegas. Exatamente. Era isso que se... É isso que nós queremos. Era o que se pretendia, não é? É isso Portanto, mesmo. Mas já assim só de repente o que é que Mulheres Sem Medo te faz pensar? Bem, eu acho que de facto é a nossa vida, o nosso dia-a-dia, não é? Não termos de facto medo dos nossos, de tudo aquilo que nos rodeia, desde a nossa parte mais profissional até à parte pessoal, que não é fácil, com o desafio de dois adolescentes, um de 15 e outro de 10, também não é fácil de conseguir conciliar tudo isto com um desafio que ainda por cima é o setup de um negócio, não é? Em Portugal, com várias áreas de negócio diferentes também, e que permitiu que eu tivesse que conciliar mesmo muito bem todas as frentes, e aí não há que ter medo, não é? Há que arriscar e continuar. Mas o que é que achas que te faz de ti uma mulher sem medo? Porque é que achas que nós achamos isso de ti? Sim, porque é que a Marta Bem. estava na lista das mulheres sem medo. Exatamente. Exato. Bem, porque eu costumo dizer que todos os dias nós temos vários desafios e eu vejo sempre o lado positivo de todos eles, não é? E todos os dias nós nos deparamos com situações mais complicadas e eu vejo sempre o lado positivo de todas elas. Acho que isso é aquilo que me caracteriza no meu dia-a-dia. Mas existiu aqui um problema. Não existiu problema. Está bem, um problema e agora? E o que é que fazemos a seguir? E portanto, quando começam mesmo, tanto no escritório como em casa, é sempre por aí, ok, correu mal, e agora, não é? Qual é o próximo passo? O que é que vamos fazer a seguir? Sim, mas aconteceu este problema. Sim, mas o problema já lá está. Porque é que nós vamos continuar a perder tempo a falar nisso, não é? Vamos agora pensar no que é que vamos fazer. Parece fácil, e não é fácil, não é? Mas temos que tornar fácil, porque senão ficamos engolidos e absorvidos em todos esses problemas e não pode ser. Portanto, amanhã temos outros problemas, vão acontecer novas coisas, e, portanto não vale a pena. E eu normalmente não penso muito sobre aquilo que já aconteceu. Claro que me serve é uma aprendizagem. Claro. E que nas próximas vezes vou tentar pelo menos pensar que não vou passar por isso, ou pelo menos de que forma é que eu vou conseguir ultrapassar. Mas pronto, eu acho que é por aí, não é? Acho que é esta... Nós aqui neste espaço tentamos muito elogiar e dar destaque às mulheres, mulheres que têm um percurso relevante ou que têm uma história de vida para contar ou uma experiência para contar, porque achamos que não há muitos espaços assim, as mulheres não se elogiam, poucas vezes dizem na cara umas das outras que acham que a outra mulher tem sucesso. Porquê é que tu achas que isso acontece? Eu acho que e de facto isso é o que mais acontece e é o Mas que sentes existe. isso? Sinto, aliás, às vezes perguntam-me, não é fácil ser tua amiga? Eu digo, tão fácil, a sério, não é? É mesmo fácil, que é desconstruir todos os problemas. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem as suas limitações ou não, e temos que conseguir aceitar tudo isso. E eu acho que isso se torna bem mais fácil, e aí conseguimos ultrapassar a questão das invejas, do eu gostava de ser assim mas não sou, ou gostava de fazer daquela forma. Eu acho que nós temos que aceitar isso tudo, e isso é algo que eu acho que as mulheres, e não são só as mulheres, são as pessoas, não é? De uma forma geral, Sim. têm que estar muito bem resolvidas, e esse acho que é um ponto que eu estou tão bem resolvida na minha vida, e isso permite que eu consiga olhar para todas as pessoas e E consiga lidar entender. bem com a crítica, não é? Ou com o julgamento. Porque Absolutamente. existe sempre, não é? Não Sempre. há como evitar Sempre, eu acho que ao longo a opinião de toda... alheia. Sim, eu estou em recursos humanos há 19 anos e em empresas, não é? Lideradas maioritariamente por homens, não é? Em todas as realidades que estive, em multinacionais. E sentiste o preconceito de seres mulher? Eu acho que às vezes, inicialmente, acho que há aquele preconceito e depois, quando começamos a falar... A dar provas, não é? A ser factual, eu já não costumo há nada a dizer. Exato, não é assim, está bem, está tudo certo, está bem, mas vamos conversar, não é? Vamos dizer então o que é que fazemos e o que é que conseguimos, não é só o que é que fazemos, é o que é que conseguimos. Resultados, não é? Quais eram os objetivos e quais foram, entretanto, os resultados que se conseguiram, e depois a seguir, se continuarem a existir dúvidas, estamos cá, não é?
Mas até lá eu acho que isso é muito mais fácil se olharmos para isto desta forma. Portanto, não posso dizer que não senti, claro que senti, até acho que senti por homens e mulheres, não é? Acho que por ambos, e acho que todos nós sentimos nos nossos percursos profissionais, sentimos isso. Eu tento desvalorizar e acho que não é esta questão do ser mulher, eu não penso a discriminação das mulheres. Eu acho que é das pessoas, não é? Há a discriminação das pessoas, Sim, ponto sim. final, não é? Porquê? Porque a pessoa é uma determinada forma, porque eu gostava de ser assim, ou até porque não me identifico nada com aquela pessoa, e eu acho que nós todos os dias temos que provar, em casa, no trabalho, todos os dias, não é? Com os nossos amigos, estamos sempre a provar. E eu acho que é isso que nos caracteriza. E acho que é isso que nos faz ultrapassar os vários... Neste teu percurso incrível por multinacionais e para o currículo que fala por si, sentiste sempre que os sítios onde foste passando existiram igualdade de oportunidades, que é um bocadinho mais isso que falamos aqui, não é? Sim. Que é se sentiste que haviam algumas barreiras. Agora no teu projeto onde tu lideras, como é que, no fundo, fazer este frente a frente do que é estar num projeto onde tu não lideravas e agora estar num projeto onde tu lideras? Como é que tu geres esta parte da igualdade de oportunidades, diria eu? Eu tenho um bocadinho a opinião, se calhar, inversa a muitas pessoas. Eu acho que esta questão da igualdade de oportunidades, por vezes, são as próprias mulheres que se colocam nesse caminho. Atrás, não é? Sim, porque eu acho que nós conseguimos perfeitamente gerir o nosso contexto pessoal e o nosso contexto profissional. As mulheres muitas vezes têm a dificuldade desta gestão e isso é que torna muito mais complicada depois a questão da disponibilidade, se quisermos, que é um homem normalmente está mais disponível em termos até de horário. Isso não quer dizer que seja bom, não é? Exatamente. Isso não é... Não quer dizer que depois concretize e que atinja os resultados. Agora a mulher, por norma, e isto é um bocadinho, não é assim muito, muito bonito de dizer às vezes, o meu marido costuma dizer assim, tu não digas isto muito alto, não é? Porque é um bocadinho difícil muitas vezes das pessoas aceitarem isso, mas eu acho que nós não podemos caracterizar a pessoa por ser mulher ou por ser homem, mas sim pela barreira que se coloca, e muitas vezes as mulheres começam por dizer imediatamente que eu tenho uma vida para além disto, eu tenho filhos. Eu digo sim, está tudo certo, mas ninguém aqui está a dizer que não tem. O importante é que nós saibamos separar uma coisa da outra, e eu nunca deixei de dar uma oportunidade a ninguém, tanto neste projeto atualmente como outros, em que eu fui diretora executiva de uma grande empresa também antes desta, e antes também tive funções de direção. Em nenhum momento eu me senti com alguma dificuldade de promover alguém ou de distinguir alguém pelo facto de ser mulher ou homem, de todo, mas mesmo pelo facto eu acho que tem a ver com a postura da própria pessoa e pelo agarrar da oportunidade, e eu nunca encontrei, mas verdadeiramente, não é clichê, nunca encontrei um problema em relação a isso. Encontrei pessoas que, na realidade, ao longo do seu percurso, queriam investir menos no seu percurso profissional. Sim, e é normal. Muitas vezes fruto da própria conjuntura familiar, de alguma não capacidade de resistência à crítica, com medo, Sim, de facto, porque, queiramos ou não, à partida, e é para isso que também estas partilhas servem, uma mulher que é bem sucedida profissionalmente, à partida pode eventualmente ser negligente noutro aspecto, porque há sempre aquela busca que não é possível esta perfeição, Sim. não é? Sim. A nossa partilha aqui mais contigo é também perceber, e tendo a oportunidade de estar a falar com alguém que tem know-how e muito na área de recursos humanos, se há maneiras e há formas para quem nos está a ouvir de tentar contrariar isto, mesmo dentro das organizações, não é? Porque, por exemplo, uma das coisas que falávamos era metes um lugar à disposição e o lugar são de 10 competências. Um homem só tem 5 e candidata-se e acha que vai ser o escolhido. A mulher tem 9, e falávamos isto, acho que era a Susana Cover que me disse isto, foi muito engraçado. A mulher tem 9, falta-me uma, e não se candidata, não é?
Eu acho que Isso acontece. Isso acontece. Isso acontece, não é? E eu acho que como acontece é que porque nós há uma enorme... mudamos isto? Eu acho que tem a ver com uma culpa. Primeiro, começa pela a mulher sente-se culpada, como disseste e bem há pouco, a mulher sente-se culpada de antemão, que é, muitas vezes me perguntavam, como é que tu te sentes, não achas que dás menos atenção, apesar de não conhecerem a realidade, Claro. era só uma questão de teoria. De teoria, sim, de Mas abstrato. tu não não, é? tu não sentes que podes dar menos atenção aos teus filhos porque estás muito tempo fora? E eu dizia, até ter o meu, claro, contrariava sempre porque não achava isso, mas até ter o meu segundo filho, em que me permiti, no segundo filho, ter algum tempo disponível, porque é normal, no segundo filho eu tinha que estar com o mais velho, portanto estava com o mais novo e depois estava também mais tempo com o mais velho, e foi a primeira vez que eu verdadeiramente estive num papel 100% de mãe, se quiséssemos, apesar de eu estava com um no colo e com o computador do outro lado, porque havia necessidade, eu própria, eu sentia essa necessidade, mas eu consegui estar mais tempo, e no final daqueles 4 meses, eu disse, em que o meu filho, quando eu ia buscar, eu dizia, vamos passear ao Pardão, vamos caminhar, eu dizia, oh mãe, mas não acho que eu podia ver ali os desenhos animados que eu preciso de ver, que eu vejo sempre e gostava tanto de ver aquela meia hora, e em determinado momento eu olhava para ele e percebia que o tempo é o tempo de qualidade que nós temos com eles, e eu não tinha a menor dúvida que de facto aquele tempo que eu estava com eles era de total qualidade, e portanto eu não tive nunca nenhum preconceito, nem me senti menos mãe, se quisermos, pelo facto de não estar tanto tempo, porque o tempo que eu estava era verdadeiramente, não era com eles a ver a televisão ou o que quer que fosse, não, era mesmo para estar com eles com o tempo todo e com aquilo que eles necessitassem. Portanto, acho que a própria mulher é que coloca essa barreira. Depois, nas empresas... Nas organizações. Sim, eu creio que nas organizações temos uma questão que é... temos primeiro a mulher achar que perante os outros o facto de sair mais cedo, por exemplo, é um problema, e eu nunca encontrei esse problema nas mulheres que de facto criam uma carreira profissional, para além de... Eu tenho muitas pessoas que me dizem claramente que eu não quero mais do que isto, eu estou muito bem a fazer isto, eu não quero mais do que isto, e está tudo certo. Claro, são opções. Está ótimo, mas não tem problema nenhum, não é? E eu acho que isso é das melhores coisas que nós podemos ter. Sim, tem que haver espaço para as que querem, não é? Tem que haver espaço para quem quer, mas há muitas que dizem que não querem, e está tudo certo. Fazem o trabalho delas lindamente durante aquele período, vão embora e não tem questão nenhuma. E depois existem aquelas mulheres que têm alguma frustração pelo facto de não conseguirem, porque, lá está, não têm um backup, não têm uma estrutura familiar que permita terem mais tempo, e por vezes é necessário mais tempo para fazerem determinadas coisas, ou por exemplo viajar, não é? Porque por vezes é necessário, então quando estamos a falar de multinacionais e de projetos que são, no nosso caso, ibéricos, não é? Portanto é necessário estar sempre muito disponível, aí muitas vezes é um problema, e aí claramente que percebemos que a mulher não acaba por limitar muito aqui o seu percurso, mas é uma coisa que é muito pensada, creio eu. Acho que as próprias mulheres cada vez mais fazem esta análise, e eu não sinto de todo hoje em dia alguém que trabalhe comigo ou que já tenha trabalhado e que não tenha tido mais oportunidades porque não tinha a possibilidade e a empresa de alguma forma limitava isso. Em termos de oportunidade, eu acho que nunca me lembro de ter acontecido. Muito bom. Nem as empresas que te procuram te põem algum tipo de... Eu acho que temos efetivamente uma mudança de paradigma. Isto é muito importante também passar esta mensagem do caminho que já se fez e do percurso que já se fez, e que claramente a liderança e as mulheres que estão na liderança têm que ser o exemplo para as novas gerações, e no fundo ir limpando o caminho ou tirando as ervas daninhas. Sim. Para que as outras consigam de alguma forma também brilhar, não é? E eu acho que isso é conjuntural e cultural na cabeça de muitas mulheres, mas também tem que ser impulsionado dentro das organizações onde elas habitam, não é? Sim, tem que vir o exemplo de cima, como vem o teu, não é? Quer dizer, se tu consegues,
qualquer pessoa consegue. Eu digo isso muitas vezes e normalmente quem trabalha comigo diz-me: tu tens noção que tu não és normal, não é? Tipo, tu tens noção e que desmistificar isso. não é? E muitas vezes nós temos que conseguir desmistificar mas com a certeza mesmo. que não há super mulheres, não é? Que Não, isso é que é não, importante. não. Há super mulheres e obviamente uma mãe que tem muito mais tempo disponível tem de facto muito mais tempo disponível. Não há volta a dar. Não há volta a dar. Não é um tema, quer dizer, não é não tema. é Simplesmente são uma questão vidas. de equilíbrios, de balanças e de opções de vida, Claro, e de escolha. E que todas são válidas. Eu acho que tem a ver com a válidas. forma que, como é que nós nos sentimos bem, não é? E o que é que nos deixa feliz. Eu digo isto Claro. várias vezes aos meus filhos, que eu só sou feliz se conseguir ter estas duas vertentes. Sou mãe, sou profissional e só consigo ser feliz nestas duas vertentes. Eu não me consigo ver a ser totalmente feliz a ser só mãe. De todo. Sim. E isso porque me deixa... Eu sou muito feliz a fazer todos os dias aquilo que eu faço. E eu digo isto tanto às pessoas que trabalham comigo, como aos meus filhos e em casa, que eu não era capaz de fazer isto de outra forma. Portanto, acho que conseguimos ser tão mais felizes se formos completos nestas duas vertentes. Agora, eu entendo que hajam de facto algumas áreas de negócio onde de facto uma mulher tenha mesmo que abdicar, se quisermos, do seu lado mais maternal, se quisermos, para ter mais tempo, porque são áreas que não podem ter teletrabalho, ou que mesmo antes desta realidade, e que não podia ter aqui alguma flexibilidade de horário. De resto, acho que em todas as situações, eu não tive nunca nenhuma situação em 19 anos de um cliente que me tenha dito que quer recrutar um homem e que quer pagar menos a um homem do que uma mulher. Nunca aconteceu. Isto é uma realidade. Nunca houve um cliente que me tivesse dito: eu quero contratar um diretor ou uma função administrativa e eu vou pagar mais se o perfil for um homem. Não. E nunca te dizem que o perfil tem que ser um homem ou uma mulher? Depende, dizem às vezes o enquadramento. Por exemplo, se tiverem uma estrutura que são mais mulheres, são capazes de dizer: eu gostava de ter aqui um homem para cortar um bocadinho este ambiente, para equilibrar. Como ao contrário, eu precisava aqui desta sensibilidade feminina e, portanto, de ter aqui uma mulher, porque eu acho que equilibra. Sim, isso sim. No sentido discriminatório, não. Nunca assisti a isso. Por isso eu digo isto quando às vezes me perguntam, eu digo: não, nunca assisti a nenhuma situação. Não é verdade que tenham dito em algum momento um cliente que me tenha dito isso. Neste enquadramento, há situações onde de facto, ou por exemplo com a questão... por exemplo, da disponibilidade para viajar, e aí mesmo quando se apresentam as ofertas a determinados candidatos, existem algumas mulheres, hoje em dia existem muitos homens separados, que têm guardas partilhadas, e isto hoje já existe aqui outra realidade, que há homens a dizerem: mas eu não posso... Porque eu tenho guarda partilhada. Isto é engraçado, porque entretanto mudou um pouco aqui o paradigma, porque entretanto também há homens com guardas partilhadas e que precisam de ter... As famílias também ajudam. Sim, estas famílias mais modernas, não é? Mais modernas, não é? Modernas, se quiser. Funcional é um termo muito... Exato, é um bocadinho agressivo. Moderno. Eu vim numa família chamada disfuncional, não é? Eu tenho duas meias-irmãs, uma irmã adotada, e eu costumo dizer que eu sou legítima. Portanto, sem qualquer crítica das novas famílias. Aliás, eu fui educada que a família é um conceito de coração e não de sangue, não é? Mesmo. De todo. Mas de facto também foi um acelerador para a dita igualdade e para o dito mercado de oportunidades de igual forma. Porque há uns anos atrás era impensável um homem ter uma guarda total, quer dizer, nem total, nem partilhada, nem... Hoje em dia cada vez existem mais e nós sentimos muito isso. Existem realmente mudaram, não é? Muitos homens que já têm esta mesma limitação, se quisermos, Exatamente. que as mulheres... Limitação, sim, se quisermos ir... vai acabar por ser um acelerador também. Naturalmente. E vai ter, obviamente, reflexo para a sociedade. André, aproveitar, não é, tudo, porque eu acho que se calhar as pessoas que estão a ouvir, há um bocadinho aquele receio, falando de medos, de às vezes algumas mulheres assumirem cargos de liderança. Achas que para ti há algumas características que são essenciais para liderar equipas e para, de alguma forma, não perdendo o encanto e o charme feminino, conseguir-se alinhar pessoas, não é? E motivá-las para um objetivo comum? Acho claramente. Acho que assertividade, transparência, são assim, acho que os meus lemas diários, que é
por favor, não sejam subjetivos e, por favor, não tenham falta de transparência. São as piores coisas que eu posso ter nas minhas equipas. Vamos enfrentar a realidade, vamos enfrentar os problemas, vamos enfrentar com quem nós temos um problema e vamos resolvê-lo. Não vamos marinar o problema, não vamos tornar o problema maior do que ele é, portanto, muitas vezes acontece isso. Não, transparência, assertividade, é tão mais fácil gerir equipas. Primeiro, as pessoas sabem o que é que podem esperar de nós. Eu digo sempre isso, que é, não tem, mas porquê estás a dizer isso, não estás satisfeita com o meu desempenho? Eu digo sempre, se não estivesse, já saberias. Porque eu digo sempre, eu vou acompanhando e vou dizendo, não me passa pela cabeça em nenhum momento trabalhar com alguém em que eu não tenha este feedback, sempre. Diário, em todos os momentos, e claro, não diretamente, muitas vezes, ou não junto de outras pessoas, mas sempre mais reservado. Estiveste mal naquela reunião, disseste aquilo que não deverias dizer, falaste daquela forma, não é correto, o projeto é assim, mas não era desta forma que estava definido. As pessoas são muito importantes e não podemos passar por cima delas. Enfim, e esta questão da transparência, se for assim, é tudo mais simples. Se a tua equipa tivesse que te descrever enquanto líder, o que é que achas que eles diriam? Diria que eu sou muito exigente e diria isto claramente todos os dias me dizem, que é objetividade e transparência, todos os dias. Eu dou o exemplo, eu faço a gestão pelo exemplo. Eu costumo dizer que não há outra forma de gerir que não pelo exemplo. E eu acho que não digo nada que eu não faça e, portanto, digo tudo aquilo que eu também faço e que defendo e que no meu dia-a-dia é assim que eu faço essa gestão. Costumo dizer que trabalho tanto ou mais do que eles e, portanto, e dou todos os dias esse exemplo. O que às vezes não é fácil porque depois espera-se o retorno das outras pessoas. Claro que temos que ao longo do tempo nos adaptar e porque senão trabalhamos sozinhos, não é? Claro. E portanto ao longo do tempo vamos percebendo e vamos trabalhando também isso, que é percebendo que a nossa exigência não é muitas vezes a realidade das pessoas que nós temos a trabalhar connosco, mas vamos trabalhando muito isso com elas e eu acredito e tenho a certeza que ao fazer isso as pessoas tornam-se melhores todos os dias e é assim que eu faço. E quem é a Andrea quando não está a trabalhar? Ui! Bem, sou na mesma super transparente, que tu que me conheces, sou muito transparente e objetiva, ao mesmo tempo que faço assim, sou multidisciplinar, não é? Adoro receber os meus amigos e bem, eu costumo dizer que custa tão bem fazer bem como mal e portanto há que fazer bem. Tento em todos os pormenores na minha vida, pessoal também, tentar que as outras pessoas vivam momentos que sejam felizes, não é? Momentos em que eu gosto de ver aquela cara, uau, não é? Chegar a uma mesa e, bem, tu fizeste isto, eu fiz, foi tão bom e para mim não foi nenhum trabalho, foi só a fazer aquilo que eu acho que vos deixa feliz, porque também me deixa feliz a mim. E portanto sou assim, sou um bocadinho, conheces-me um bocadinho, portanto sou bastante exigente também com tudo e com todos. Nós vamos viajar. E contigo também, não é? Comigo. Vamos viajar e a Andrea tem o schedule, como é que se diz em português? O roteiro? Da viagem ao pormenor. Portanto, é onde nós vamos tomar um pequeno almoço, onde vamos beber o café, onde vamos almoçar, onde vamos o lanchar. sucesso está no detalhe, não é? É, eu acho que sim. E isso, por exemplo, tanto nas minhas equipas como em casa. E em todo lado, não é? Em todo lado. E às vezes, quando vão a casa, dizem para os meus filhos ou para o meu marido, sabem que isto não é normal, não é? Lá fora as pessoas não vivem assim, do género, as pessoas não fazem isto sempre assim, sabem disso. E a mãe faz isto desta maneira, mas não é normal. E o meu marido diz a mesma coisa, que eu sei que isto não é normal, mas eu faço isto com um enorme gosto. Portanto, é assim que eu fazes vejo. em todas as áreas da tua em vida, todas não é? as áreas. Eu faço isto, às vezes, em pequenos detalhes, e eles dizem, bem, eu não sei como é que tu encontraste aquele pontozinho que está lá no meio daquela frase em que todos olhámos para ele e tu olhaste e viste. Como é que nós não vimos? E não sei, porque eu tenho sempre esse sentido crítico e não é de crítica porque eu não espero isso dos outros. Não espero isso sempre dos outros. É mesmo comigo. Sim, mas fica uma fasquia altíssima, não é? nós estamos aqui a falar de mulheres sem medo, mas e também a seguir podemos fazer um programa, um podcast de homens sem medo. Quem é que são os homens da tua vida? Bem, os homens da minha vida. Primeiro o meu pai.
que foi aquele que, não é? Mais com quem que acho que formou um bocadinho a minha personalidade, que é um homem sem medo, não é? É um homem de negócios que toda a vida teve no mundo empresarial e que me ensinou que a vida não era fácil. Que apesar de tudo e de toda a realidade que nós vivíamos, não era a realidade que a maioria das pessoas vivia e, portanto, que teve imensos desafios. Eu fui acompanhando todos e fui sempre percebendo e colocando-me do lado sempre de quem tem empresas, não é? De quem é o dono da empresa, de quem percebe quais são as dificuldades de pagar salários, de ter as dificuldades do dia-a-dia, etc. Portanto, eu durante a minha vida toda, estive rodeada de alguém assim, muito duro, com um rigor enorme e que me transformou um bocadinho e que me fez, se calhar, ser esta dureza às vezes que eu tenho, se calhar acho que veio um bocadinho dele. Depois, que tenho também, o meu irmão também é obviamente um símbolo muito importante e que temos uma relação maravilhosa e eu acho isso sempre... valorizo sempre isso e felizmente os meus filhos têm uma relação ótima entre eles, apesar da tenra idade, mas são muito amigos. E tenho o meu marido, que é um enorme exemplo e, portanto, acho que eu digo sempre que acho que só assim é possível, acho que conseguir fazer brilhar, não é? Brilhar e fazer brilhar, que às vezes é uma dificuldade no casal. Mas tu, no teu caso, como é que tu vives também com o sucesso em casa, não é? Eu digo sempre que eu sou a mulher de... Sou a mulher de... Eu, em determinado momento... És a mulher de... Eu, em determinado momento... Porque até determinado momento da minha vida, eu fui a Andrea Nunes, que era diretora de uma área, ou que tinha... Pronto, e que sempre tive sucesso naquilo que fiz, felizmente. E depois, em determinado momento, não é? Caso-me com Joaquim Sousa Martins, não é? E, portanto, digo assim, ok, então agora eu sou a mulher de... Que era sempre aquilo que... Ai, tu és a mulher de... Sousa Martins. E eu sou só a Andrea, não é? Sou só a Andrea. Por acaso sou a mulher de... Mas sou a Andrea, não é? E, portanto, vive-se bem quando nós estamos muito resolvidos connosco próprios, senão acho que é muito difícil, e tu que, não é, que vives muito assim no meio. Sim, duas pessoas com personalidades fortes, não é? Porque Exatamente. alguém que tem sucesso só pode ter personalidades de determinação. A Sara perguntava-me, porque nós no primeiro entrevistámos uma à outra, e perguntava-me uma coisa que te podemos perguntar a ti também, que é como é que duas pessoas que têm cargos muito importantes, não é? E que têm sucesso, graças a Deus, como é que fazem para que o casamento também funcione, não é? Claro. Portanto, e com desgaste, não é? De horas, de cansativo, de aquilo que estávamos a falar, de falta de disponibilidade muitas vezes, do trabalho exigir... completamente. Nós, aliás, falávamos... Não tem que se adormecer para o outro brilhar, não é? Não, de todo. Pelo contrário até, Pelo contrário. Eu acho que nós conseguimos... temos que brilhar nos sítios certos. Em casa não temos que brilhar. Normalmente... O meu marido diz que, pronto, ok, é como tu queres. Em determinado momento, nas coisas da casa e na forma como eu faço a gestão, ele, como sendo tão confortável, diz sempre, eu não digo nada, fazes como quer, e é verdade, eu acabo por ter a gestão da casa, das viagens que nós adoramos fazer juntos e, portanto, é uma realidade nossa e em que nós dizemos sempre que somos a melhor companhia um do outro e depois, claro, temos a sorte de partilhar com amigos que também gostamos muito e que se alinham muito nisso. Portanto, em casa, nós conseguimos perfeitamente, eu digo sempre que ela é a minha estrelinha, às vezes ele está a dizer, é a minha estrelinha, e ele diz sempre que tem um enorme orgulho naquilo que eu faço e, portanto, nós... E sente-se isso, que é ótimo, E sinto. É uma admiração mútua sempre. Sim, é uma admiração mútua em que eu tenho... eu, a maioria das vezes, não vejo aquilo que... Muitas das coisas que ele faz não vejo porque não é possível pelas nossas vidas, mas aquilo que é importante vejo sempre e que ele quer que eu veja para dar a opinião, sim, mas vivemos tão bem com isso, somos tão bem resolvidos por isso, e eu acho que só é possível assim, porque senão há aqui uma absorver, quando se absorve completamente, que é quando aparece uma notícia que é a mulher de, não é? É sempre a mulher de. E não tem questão nenhuma, está tudo certo. E é tão bom, não é? E é tão bom. E Ser qual é o mulher problema? E dá-te orgulho isso. E qual é o problema, não é? E qual é o problema? Não é? Ele é que é figura pública. Exato, e está tudo certo. E muitas das pessoas estão, mas... e tu, assim, eu nada. Eu sou a Andrea no meu canto, na minha vida. Isso é tão bom tu até brincares com isso. Eu brinco sempre. É uma leveza. Não, tu és uma Andrea que é uma mulher incrível, com esta força que nós estamos a ver aqui, com um currículo espetacular e com um exemplo de partilha de carreira, não é? Sim. E é tão bom conseguir ser a mulher de... Tão bom. Depois
Eu até brinco dar muito, esse teu espaço, não sim, é? eu até brinco muito com isso, até às vezes na rua, quando há alguma abordagem a ele e tudo, eu brinco imenso, porque acho sempre imensa piada à situação, porque obviamente eu digo sempre, ele é figura pública, sim, mas eu não sou, não é? Nem quero ser. Claro, é cada Porque um nas suas áreas isso, e no que isso, sabem impactar na vida dos Exato, outros. agora, sempre que ele precisa que eu esteja, eu estou, mas sempre que é preciso. Quando não é necessário, eu prefiro não estar. Mas quando sim, então eu estou sempre que é preciso. Quando o abordam na rua, eu sei disso, não é? Porque eu conheço também há muitos anos e sei que uma das grandes perguntas que lhe fazem é o clube dele. Perguntou-te o teu clube? Ai não, nunca. Porque é que isso é importante? Exato. Só o dele. Perguntam-me é sobre Não, o dele. Podiam E querer depois saber dizem- qual era o clube da mulher do Sousa Qual é Jardim. o dele? Não. Ele não pode dizer. É o trofense. Ok. É o trofense. Portanto, Eu toda a agora gente- estava mas- a ver se se apanhava. Vocês Não, também. não, As já duas, estava a ver. foram as duas. Mas às vezes até em casa, por exemplo, o meu pai pergunta, mas diz-me lá mesmo. Ele não diz, mas qual é o clube? É o trofense. É que ele, realmente, o que ele gosta mesmo é de Fórmula 1. Portanto, É incrível. Sim, sim. o que ele gosta de me perguntar, eu sei de quem ele gosta na Fórmula 1. Agora, o clube, de facto, não é nada assim muito relevante e também não é um assunto que nós, em casa... Não Claro. falam sobre Tem- isso. não. Não levam. Não. Isso é uma boa questão. Vocês não levam o trabalho para casa ou falas ou partilhas com ele coisas do teu trabalho e ele do dele? Ele mais do dele do que eu do meu. Eu não gosto de falar de quando chego a casa. Eu tenho Quer este desligar registro, mesmo? Eu desligo. Eu acho que é para manter a Isso minha é sanidade ótimo, é mental. muito bom. Isso é ótimo. Para manter a minha sanidade Quais são mental. os truques? É fazer isso. O É truque desligar. é desligar. É mesmo desligar, Desligar não há mesmo. truque. Não, e mesmo é- que tenha corrido, imagina que o dia correu mal. Eu não Eu consigo. digo que correu mal. Mas Digo, não por dizes? exemplo, não digo, às vezes só se ele insistir, mas eu às vezes digo, o dia hoje não me correu muito bem, hoje não estou muito bem disposta. Pronto. E então às vezes acontece de estarmos a partilhar momentos de silêncio. Que também Partilhar são momentos muito de bons. silêncio. Ele no silêncio dele, eu a mão dada, uma mão dada, não é? Que é ótimo, Claro. sentir sentir o outro. E não é preciso dizer mais nada, não é? Não é preciso dizer mais nada. Às vezes eu digo, hoje o dia não me correu muito bem, hoje não. E ele se, mas não, não quer falar. Eu faço isto e às vezes mesmo, mesmo na empresa dizem, como é que tu consegues fazer isso? Eu disse sempre que a forma que eu tenho de me defender para conseguir no dia seguinte estar Começar um absolutamente novo dia. preparada para não pensar. Claro que existem momentos em que, se houver uma situação mais delicada, naturalmente, mas por norma eu consigo perfeitamente separar. Ele às vezes gosta mais de falar e então fala sobre aquilo que vai acontecendo e eu entendo que às vezes, até porque às vezes são coisas mais que até não ouviste ou não sabes que às vezes eu, sim, ouvi ou li numa notícia e então discutimos aí um bocadinho esse aspecto, mas de resto não, de resto estamos muito na nossa vida e estamos muito nas nossas coisas, brincamos imenso, que é uma coisa que eu acho que é tão saudável e que é tão raro, nós brincamos com qualquer coisa, não é? Porque ele é uma criança com 51 anos. Não, sentido de E, humor portanto, é tudo, não é? E portanto, como sabes, não é? Portanto, a nossa vida é feita muito de brincadeira, que isso é muito bom, não é? Porque todos os dias, ele acho que comentávamos eu e ele, que ele esteve a trabalhar no domingo e na segunda até mais tarde, e dizíamos que saudades de rir, não é? Do domingo para a segunda, que saudades de rir, não é? De rirmos os dois. De rir. Porque durante Porque 2 faltou dias, isso por à ele estar a noite, trabalhar. faltou nós estarmos... Esse bocadinho, não é? É, Que às aquele vezes Quebra bocadinho. logo a que rotina. É logo outra coisa. Logo, e parece que não, nós temos ali um ritual, todos os dias tomamos o pequeno almoço juntos e para conseguirmos começar o dia, os dois, e portanto tomamos todos os dias o pequeno almoço juntos, a não ser que sejam em dias em que eu sei que ele tem mais, que ele trabalha até mais tarde e peço-lhe para ele descansar, para de manhã não se levantar tão cedo e para não tomar o pequeno almoço comigo, mas não, temos esta rotina. regra, sim, e é uma regra que nós não abdicamos dela. É, porque as rotinas e as regras também fazem parte Totalmente. deste busca do equilíbrio, não é? É muito importante saber de alguma forma o que é que são os passos e o que é que cada um está à espera do outro também. Eu acho que são estes pequenos momentos que vão alimentando também aquilo que são, primeiro, a saudade, não é? Que é muito importante e apesar de estarmos já há mais de 3 anos, parece que não, mas eu acho que é muito importante nós irmos alimentando isso. E em vidas tão complexas como a nossa, com tanta pressão, com muitas horas de trabalho, precisamos mesmo de fazer isso. Eu acho que isso é muito importante e acho que é um dos segredos, se quisermos. Olha, e tu quando tens um dia muito bom ou muito mau, ou quando queres partilhar alguma coisa com alguém, quem é a primeira pessoa a quem tu ligas? É o meu marido. É com ele que eu partilho, sim.
Mas até nisso eu tenho uma característica muito, muito particular, porque eu tenho a mania que faço a gestão de tudo e consigo resolver tudo. E isso às vezes não é assim uma coisa tão boa, não é? Porque eu tenho sempre aquela ideia de que eu vou resolver, eu vou conseguir resolver e portanto eu resolvo. E normalmente consigo resolver. Portanto, quando chegas a ele já está resolvido, é isso? Já. Eu tenho isto na minha vida, que é, eu nunca fui lembro quando comecei com 21 anos, comecei a trabalhar com 21 numa consultora, na Randstad, na altura, quando entrou em Portugal, e eu lembro-me que eu nunca fui com problema, eu ia sempre com uma solução, e isto a vida toda me acompanhou, e ainda hoje, eu digo, aconteceu isto, e isto, e eu vou fazer assim, e eu, ok. E isto é sempre assim, mesmo na nossa vida, até mesmo na viagens ou o que quer que seja. Quero-te dizer que no dia 20 nós temos um fim de semana aqui, que eu já marquei, e depois dia não sei quando vamos para ali, pronto, e está tudo. Então eu envio, sou daquelas que envio o fast track, envio a reserva, envio tudo tratado. tudo. Envio o hotel, e envio tudo, e envio assim, e agora? Então agora nada, quando fizer o check-in eu faço o check-in e envio. Pronto. Então a quem é que tu mostras as tuas fragilidades? A quem é que eu mostro? Eu acho que só mostro mesmo a ele, nem mesmo às minhas amigas, próximas, eu mostro. Acho que se calhar uma defesa. Mas não é duro às vezes ser assim tão forte? É. Não é muito fácil, não é? E acho que... E não te sentes sozinha? Acho que quem está a ouvir falar percebe claramente determinação, força, a solução, foco na solução e não no problema. Mas tu não sentes que esse caminho é um caminho duro? Solitário, não. Solitário não, duro sim. Mas eu nunca achei que fosse de outra forma. Portanto, é uma maneira que eu tenho... Foste sendo assim ou foste aprendendo a ser assim ao longo do caminho, também fruto das experiências e das várias realidades que foste passando? Eu acho que fui aprendendo a ser assim ao longo do tempo. Acho que fui fazendo uma autoanálise, não é? Se quisermos. E fui... primeiro, porque neste mundo empresarial, como vocês sabem, é um mundo em que nós devemos partilhar só algumas coisas, não é? Não devemos partilhar muita coisa com muitas pessoas. E não há espaço para fracos, não é? Não há. Não há. Eu acho que não há espaço. Não há espaço para quem não traga, como tu dizes, a solução para o problema. Não há espaço para essas pessoas. Eu acho que cada vez menos existe e eu tenho essa perfeita noção e acho que isso me ajuda a ser cada vez mais forte. Porque quando eu faço quando eu vejo que existe um problema e que eu tenho que o resolver, de que forma for, tenho que o resolver, isso vai-me preparando para o próximo passo. Portanto, se eu resolvi este que era tão difícil, eu vou conseguir resolver o outro a seguir, e depois a seguir, e depois a seguir. E na realidade, hoje eu sinto cada vez mais preparada para resolver esses problemas. E para o sucesso. Porque o sucesso não deixa de ser um acumular de pequenos fracassos e de forças e de obstáculos que tu vais superando. Sim. Deixa-me perguntar-te uma coisa. O que é que uma mulher sem medo, que claramente, se dúvidas houvessem, estão esclarecidas, o que é que uma mulher sem medo não tolera? O que é que tu não toleras? A falta de respeito, quando eu digo isto, é a falta de transparência. Voltamos ao mesmo. Isto parece um bocado clichê, mas não é. Mas sim, sabemos que não é. Não é. Não consigo. Quem está aqui todos os dias sabe. Exato. Não consigo lidar com isso. Essa parte, eu posso aceitar muita coisa, mas isso eu não aceito, porque isso primeiro revela a forma de estar das pessoas e o caráter de cada um. E, portanto, isso eu digo sempre, quando fiz o setup deste negócio em Portugal, desta empresa em Portugal, e que eu digo que é o projeto da minha vida. Esta empresa existe há 33 anos em Espanha e eu, quando aceitei desenvolver este projeto, aquilo que eu sempre achei foi que nunca trabalhei com pessoas tão boas. Boas pessoas, não são pessoas, são mesmo boas pessoas, com um fundo com muito... Com um bom coração. E isto pode parecer clichê, mas não é. Não. Sabemos que não é. Que é boas pessoas, aquelas pessoas que não têm nada na manga, estão-te a dizer aquilo que esperam de ti. E tu do outro lado dizes, ok. Não há jogos, não é? Não há jogos. Isto é o que eu espero de ti. E eu digo, ok, isto é aquilo que eu posso dar. E neste momento posso dar isto, amanhã posso dar aquilo, mas neste momento é a realidade, é esta. E do outro lado eu sinto muito isso. E eu digo na empresa, e o meu diretor de recursos humanos, que trabalha comigo desde sempre, ele começou a trabalhar uns 4 meses depois de eu ter feito o setup do projeto em Portugal, e era meu cliente.
era meu cliente numa empresa onde eu tinha muitos trabalhadores, e ele disse-me um dia, numa reunião, eu um dia hei de trabalhar consigo. Eu digo, agora, está na direção de recursos humanos, isto é consultoria, isto é um mundo doido, nós estamos sempre a 1000, deixe estar, é uma vida mais tranquila. Mas um dia eu tenho que trabalhar consigo. E um dia aconteceu. Olha que eu já disse isso. É verdade. Olha que eu já disse É verdade. Eu estava a pensar nisto. Mas pronto, não faz mal, isto é transparência, objetividade. Calma, Calma. não pode acontecer. Isto, nestas Em coisas... direto. Exatamente. E eu disse isso, e ele disse-me na altura isso, e eu disse, está bem. E então, quando eu fiz o setup deste negócio, ele diz-me isto, vem ter comigo, ali um escritório assim meio... 25 metros quadrados na Avenida da Liberdade, tinha que ser, não é? Pelo menos. E então, eu estou ali no meu escritório, um computador, um telemóvel, do zero, depois de ter desenvolvido uma série de projetos, e ele chega lá e diz-me, eu queria mesmo trabalhar consigo. E eu, mas eu não tenho nada para lhe oferecer. Neste momento, estou a arrancar com o projeto em Portugal, não tenho nada, estou a fazer ainda tudo. E ele diz, qualquer coisa. E eu pensei, qualquer coisa, eu acho que vou ter lugar para esta pessoa. E contratei-o, não sabia para quê, mas contratei-o. E hoje é o meu braço direito e é a pessoa que trabalha mais próximo de mim, que também se calhar melhor me conhece, e diz sempre, as pessoas às vezes conhecem-te mal. Quando têm atitudes que são pouco transparentes e honestas, conhecem-te mal. Já sabem que não vai correr bem. E essa parte eu digo sempre que quando procuro uma pessoa para a empresa podem não ser tão bons profissionais, mas têm que ser boas pessoas. Isso é tão importante, não é? Primeiro o que são e depois o que sabem, não é? Porque o que sabem nós trabalhamos, nós formamos, orientamos. É uma aprendizagem. Agora o que são... O que são, isso não muda. Não muda. E eu digo isto várias vezes, e quando eu percebo que há pessoas, que mesmo entre colegas, e estamos a falar de coisas que às vezes entre colegas, maldades que nós falamos tantas vezes dessas coisas. Que eu sinto, eu digo, para mim, quando eu tomo uma decisão, quando eu ponho na minha cabeça que aquela pessoa não se enquadra nestes parâmetros, dificilmente depois eu consigo trabalhar com ela, não consigo esconder nada, porque eu não consigo esconder. Sim, pois é, quando a confiança está quebrada já... Quebrou, e portanto aí é muito falta difícil. De confiança, acabou. E portanto é isso que eu não consigo tolerar. Olha, e se tivesses que voltar a algum momento da tua vida, a que momento é que voltarias? A nenhum. Não voltava a nenhum. Todos eles foram importantes no meu percurso. Porque nós rimos porque é engraçado, porque o perfil, não é? É assim, nós até optámos numa primeira fase escolher mulheres sem medo, amigas, para também desbloquear e ser mais fácil estas interações. E para mostrar que nós somos amigas, mas que nos admiramos e conseguimos Sim. dizer umas às outras aquilo que sentimos, Exatamente. aquilo que admiramos, não é? E que é tão bom estar ao lado de pessoas que brilham, que têm sucesso e que há espaço para E não todos tem mal brilharem, nenhum, não é? pelo E ainda contrário. bem. E que podemos partilhar as nossas podemos experiências. partilhar. Aliás, nós falamos Nós muito. falamos muito. Nós, aliás, quando e estamos as duas, aliás, estamos os 4, mas estamos as duas. Só as duas. Partilhamos, porque nós partilhamos. É ótimo. porque é muito bom, não é? Não, e é bom poder Partilhar e aplaudir, não é? Sim. Aplaudir as amigas, eu acho que é assim uma coisa É uma coisa tão incrível, boa. é quase tão bom como aplaudirmos a nós. E agora já não me lembro o que é que eu ia Era perguntar. voltar, mas estavas a dizer de voltar, não é? Estava só a comentar contigo que de facto as respostas são sempre as mesmas, que é, eu não voltava atrás, eu já fiz... Todos os momentos menos bons serviram para aprender. Foi caminho. São caminho. E como é que tu celebras a vida? Ai, todos os dias, não é? Que bom celebrar a vida E todos também os na dias. empresa, também há uma cultura de celebração e de partilha do sucesso. Eu acho que falta muito isso às pessoas, não é? Eu acho que falta isso na vida delas. Às vezes eu digo isto e digo até àqueles mais jovens que começam a trabalhar agora, e digo isto várias vezes, que é, se vocês não estiverem bem convosco próprios, nunca vão estar bem com as restantes pessoas, sendo na organização, sendo fora dela. E eu acho que é tão bom quando nós estamos resolvidos connosco próprios e somos felizes e celebramos a vida todos os dias, e mesmo nas pequenas coisas. É tão bom nós podermos irmos beber um café com uma amiga, no meio almoçar com uma amiga no meio do trabalho, ou mesmo ir, como eu hoje fui almoçar com 2 dos meus diretores, para falarmos estávamos no meio de uma reunião no escritório, com as devidas precauções, e eu em determinado momento disse, vamos almoçar, não é? Vamos almoçar.
E falámos de tudo. E isto para mim é celebrar. Celebrámos várias coisas que fizemos bem, projetámos várias coisas que temos que fazer e estivemos ali durante aquele tempo. Portanto, para mim, celebrar a vida é todos os dias, completamente. E para terminar, eu acho que já sei a resposta, já sabemos a resposta, mas o que é que te falta fazer? Ai, tudo. Olha, eu posso responder eu. Ai, falta fazer tudo, falta-me fazer tanta coisa. Ainda a semana passada eu estive em Espanha com os presidentes do grupo e estávamos a falar sobre várias coisas e eu começo a olhar para tudo o que eu tenho para fazer, isto profissionalmente, não é? Tenho tanto para fazer e tanto para que as pessoas sonhem, não é? Levá-las a sonhar, porque eu acho que é a única maneira. Quando nós levamos as pessoas a sonhar, sonhem com isto, não é? Se sonharem com isto, vão conseguir. Portanto, o meu objetivo é dar-vos aqui semear um bocadinho e depois vocês pensarem naquilo que é o vosso projeto e voarem com ele. E em termos profissionais eu vejo isto como um caminho gigante. Há em termos pessoais tantas coisas, tantas. Viajar, que adoro, ver os meus filhos crescerem, claro, e serem boas pessoas, e a serem boas pessoas. E depois com o meu marido usufruir, nós dizemos sempre, nós queremos usufruir o mais possível, viajar, divertir-nos e fazermos tudo juntos. Então, agora falaste nos teus filhos e eu tenho só mais uma pergunta antes de terminarmos. Que tipo de homem é que queres que os teus filhos sejam? Eu quero que eles, mais do que tudo, saibam respeitar os outros de uma forma muito honesta. Não tem que, isto não é naif, nem é uma visão naif da coisa, porque nós sabemos perfeitamente que a vida vai ser dura e eles têm que entender isso. É isso que eu quero todos os dias lhes transmito. Tanto quando eles tinham 5 anos, como hoje, quando um já tem quase 15, é dizer-lhes a vida é difícil e é dura. E isto não é aquilo que vocês têm hoje e a realidade que têm hoje, não é aquela que vocês vão ter amanhã. Portanto, o que eu vos quero preparar é para vocês não pensarem que a vida que vocês têm é aquela que vão ter no futuro e que vão ter muitos desafios todos os dias. E é prepará-los para esses desafios. Portanto, quero que sejam felizes, mas quero que sejam boas pessoas. Boas pessoas. Eu acho que terminamos assim, boas pessoas, não é? Obrigada, Andrea. Obrigada, Obrigada, adoramos. Muito obrigada. Pela tua partilha. Obrigada eu.